A paz do Senhor, estamos iniciando então, esta é a aula 1 do nosso curso Vida Abundante, versão Professor Discipulador. Que alegria ter você aqui comigo, para que possamos aprender uns com os outros, conversar um pouco sobre discipulado cristão. Quero que de alguma forma a gente possa interagir, seja nos comentários do vídeo, pelo e-mail, WhatsApp, que possamos interagir e trocar experiências, porque na verdade quem ensina aprende. Por isso eu fico muito feliz de ter você aqui, estou muito empolgado para essa experiência nova desse curso online, desse curso à distância. Primeira vez que eu estou ministrando um curso à distância, já lecionei disciplinas, né, várias disciplinas do EAD para graduação em teologia, mas nunca um curso específico como esse. Então estou fazendo isso com muita alegria, com muito ânimo, acreditando de fato que eu vou aprender muito mais do que ensinar. Meu nome é Elmer Mendes, eu sou pastor evangélico da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico na cidade de São Paulo. E nos últimos anos venho servindo nas áreas da educação cristã da igreja, no âmbito geral, sendo coordenador de cursos, diretor acadêmico, que é a função que eu estou servindo nesse momento, também como secretário de educação, integrante, presidente da comissão de doutrinas do Conselho Geral da Igreja, as áreas afins, as áreas que envolvem a educação, o ensino, eu venho de alguma forma contribuindo nessas áreas da igreja. E estou aqui para tentar, espero que consiga, contribuir com você também na sua formação ministerial. No que diz respeito, envolve também a evangelização, mas especificamente o discipulado. Sendo esta a primeira aula, quero então fazer aqui uma definição, algumas considerações iniciais sobre a importância e o desafio do discipulado. Lembrando que esse é um assunto, é um tema que nunca se esgota, nunca se envelhece. Nós, a igreja, sempre precisaremos falar sobre esse tema e desafiar todos os membros, todos os cristãos a praticar, uma vez que nós não podemos deixar essa responsabilidade apenas para um grupo, né? Dizer, aquele grupo ali é o grupo do evangelismo, aquele grupo é o grupo do discipulado, eu não tenho dom de evangelista, eu não tenho dom de ensino. Na verdade, essas atitudes, Jesus deu a responsabilidade para toda a igreja. E devemos entender também que o discipulado é um tema central dos evangelhos. O discípulo não é apenas aquele que tem uma mensagem, ou olha, você está sendo obrigado, você é obrigado a falar de Jesus. Não é isso. Discipulado é você seguir a Jesus. Para entender melhor, vamos aqui para alguns princípios da Bíblia, o que a Bíblia fala sobre o discipulado. Vamos a alguns textos, você pode acompanhar aí comigo, com a sua Bíblia em mãos, eu tenho anotado aqui e eu vou lendo os textos, mas você pode acompanhar os textos. Vamos começar por Mateus 28, 19 e 20, que diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estarei com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Todo cristão está sendo convidado a praticar o discipulado pela própria palavra de Jesus Cristo, que Jesus encarregou os seus discípulos a fazerem.
Eu gostaria de, antes, inclusive até de dizer dessa missão, de fazer um adendo, uma observação. Veja a totalidade dessa missão, desses versículos 19 e 20, apenas dois versículos de Mateus 28 que nós lemos. Veja comigo a totalidade da missão. Todo poder foi dado a Jesus Cristo, nos céus e na terra. Vão a todas as nações, ensinem tudo o que lhes ordenei, e estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos, até o fim dos tempos. Veja que a missão que Jesus deu, ela envolve a totalidade. Tudo, todos, todas e todos. Jesus, ele ordena aos seus discípulos, ele os encarrega, ele os comissiona. Não estamos falando aqui olha, vão e façam membros de igreja, tenham um número bem considerável de pessoas. Não, nós não estamos falando necessariamente disso. Lógico que isso deve resultar, o fazer discípulos, né? Então, nós não estamos dizendo que os números não são importantes, né? O discipulado automaticamente vai somar mais pessoas no agregado, na comunhão, no ajuntamento dos santos. Então, mas aqui Jesus está dizendo, a missão que ele está nos dando é que nós devemos ir e levar pessoas, conduzir pessoas a Cristo. Devemos fazer isso. Dietrich Bonhoeffer escreveu um livro chamado Discipulado. Em uma situação bem difícil, ele estava preso, ele pregou o evangelho, foi um discípulo de Cristo na época que a Alemanha estava sob o domínio de Hitler. E nesse livro, né, se você não leu ainda, adquira esse livro, é muito importante, vai acrescentar muito no seu trabalho, na sua fé e na sua maneira de discipular pessoas. E nesse livro ele diz assim: ser discípulo significa dar determinados passos. Permanecer na situação antiga e ser discípulo de Jesus é impossível. Trata-se de caminhar realmente com Jesus. A pessoa que era chamada para ser discípulo de Jesus compreendia que para ela só havia uma possibilidade de fé em Jesus, a saber, abandonar tudo e ir com o Filho de Deus feito ser humano. Olha que profundidade sobre a importância do discipulado. Conduzir pessoas a Cristo, dar passos de fé em direção a Jesus, negando a si mesmo, abandonando uma vida de práticas que desagrada a Deus para se submeter a Cristo. Jesus, ele ordena aos seus discípulos que eles fizessem outros discípulos, que eles pudessem então levar isso adiante. Algo importante no entendimento deste texto que nós lemos aqui de Mateus 28 é que os rabinos, que eram os mestres judaicos, eles eram acostumados a fazer discípulos. Haviam algumas escolas naquela época, só que eles faziam discípulos para si mesmos. Havia escolas variadas, cada qual com a sua tradição, com seus costumes, peculiaridades dos seus mestres. Ou seja, Jesus ele orienta que os seus discípulos não deveriam fazer isso. Ou seja, eu não faço discípulo para mim. O pastor, o presbítero, o diácono, o irmão, a irmã que está acompanhando alguém, dando os primeiros passos na fé de alguém, esquece a vaidade, não tem um discipulado para si mesmo. Isso contraria o que Jesus orientou aos seus discípulos. Veja que Jesus diz: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. Percebe-se que os discípulos de Jesus continuariam fazendo discípulos
mas de Jesus. Não é de Paulo, não é de Pedro, não é de João, não é de Apolo, mas sim discípulos de Jesus Cristo. Qual entendimento temos dessa missão que Cristo nos deu, de fazer discípulos? Então eu vou aqui colocar três atitudes importantes. Já começa a colocar em prática hoje, se ainda não está colocando, lógico. Se já está colocando isso em prática, então faça uma revisão, melhore, nós sempre podemos melhorar, né? Qual é a primeira atitude? Ir. Vão às nações. Na tradição judaica, poucas pessoas em outros países que são chamados de gentios. Quem não é judeu é chamado de gentil. Todos os povos que não são judeus. Então, na tradição judaica, poucos desses povos, os gentios, tinham a oportunidade de aprender ou de ser discipulado por um rabino, a não ser se morasse em Israel, ou seja, seria um estrangeiro morando em Israel, e aí poderia entrar em uma dessas escolas, tradições, costumes de algum rabino da época. Jesus, por outro lado, ordena que seus discípulos não ficassem restritos apenas a Israel. A ordem de Jesus é: vão às nações. Essa missão, ela foi um grande diferencial. Talvez esse seja o maior diferencial da missão de Jesus para a tradição, para o costume daquela época. Então não fiquem só aqui. Vão aos quatro cantos da terra, vão aos gentios. Eles devem receber. Há um apóstolo chamado apóstolo dos gentios, né? Porque a missão é para todas as nações. Então vá às nações. Lógico que aí Atos fala sobre isso, né? Antes de chegar em outras nações, é preciso começar em casa, né? Na sua vizinhança, na sua cidade, no seu país. E aí Deus vai levando até os confins da terra. Mas a primeira atitude, ela é muito importante. Se você não cruzar a rua, se você não chamar o vizinho que está do seu lado, se você não compartilhar com seus colegas de trabalho, seus familiares, você não está indo. Na verdade, eu faço uma seguinte avaliação: a igreja nos últimos anos está esperando muito as pessoas vir, mas não está indo. Então se convida muito para elas vir em um determinado culto, em uma determinada celebração, em um determinado congresso, uma festa. Então nós fazemos muitos convites para as pessoas vir, mas nós poucas vezes estamos indo, sabe? Identificando, olha, ali tem uma pessoa que está precisando de Deus. Vou ir lá nela, perguntar se ela quer oração, uma palavra de ânimo, de fé, de salvação. Eu vou me disponibilizar, eu vou lá conversar com aquela pessoa e me dizer que eu estou disponível para orar por ela, para ajudar ela. Então, poucas vezes, talvez esse seja o maior desafio, né? Nós estamos aí na época da tecnologia. Você pode discipular uma pessoa que está lá do outro lado do mundo. Você conhece alguém que mora em outro país? Marque um horário, marque um momento do dia. Fala, olha, vamos, eu tenho uma proposta, um curso para você fazer comigo. Então, vamos estudar esse curso aqui e envia o arquivo em PDF para ela e ministra aquele curso, que é esse curso que nós estamos falando aqui, o curso Vida Abundante, princípios básicos da fé cristã. Então, ir às nações. Essa é a primeira atitude para cumprir a missão. É preciso ir às nações, ir às pessoas para pregar o evangelho para elas. A segunda atitude no cumprir dessa missão é o batizar. O batismo, que literalmente significa imergir nas águas, né? Essa é a forma do batismo, e a fórmula é a maneira que ele é feito, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós vamos ter uma aula aqui sobre batismo, então vamos falar de uma maneira mais aprofundada sobre o que é o batismo. Mas essa atitude, ela confirma o discipulado. Ou seja, façam discípulos de todas as nações, antes. Lembra a ordem do texto aí?
Vão às nações, façam discípulos de todas as nações e batizando-os. Só quem já foi discípulo, quem já foi feito discípulo, é que deve batizar, pois esse ato é a confirmação da fé em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Ou seja, fazer discípulo implica em batizar. Você tem que levar a pessoa, você está se propondo a acompanhar alguém nos primeiros passos de fé, você está se propondo a ser um discipulador, então o próximo passo é levar essa pessoa ao batismo, né? Não quer dizer que você que vai entrar nas águas e batizar, mas levar, acompanhar essa pessoa até o momento dela entrar no tanque e ser batizada, ou em um rio, nas águas, e ser batizada por um pastor, por um presbítero, uma missionária. Ou seja, mas o passo seguinte do discipulado é você fazer com que essa pessoa entenda que ela precisa ser batizada. A terceira atitude envolve o ensinamento. Não estamos dizendo de uma escola, cadeiras, professores, colegas de sala. É muito mais do que isso. Esse modelo atual de escola nem existia naquela época. O ensinamento aqui é pessoal, testemunhando dia a dia. Momentos de conversa, diálogos, até mesmo um café, um almoço, tudo isso ajuda a mostrar como você, que já é um discípulo maduro, já é um cristão, como você se comporta, a maneira que você fala, que você pensa, que você se expressa. Tudo isso é parte do discipulado. Então, ensinar é a terceira atitude com base nesse texto. Vão a todas as nações, pregue o evangelho, discipule as pessoas, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Lembrando que aqui o que nós estamos fazendo esse curso é sobre os primeiros passos. O discipulado é para a vida inteira, irmãos. Todos nós sabemos disso, né? Esse aqui é o primeiro passo. Ou seja, é a pessoa chegando para conhecer os princípios básicos da fé e do evangelho. Depois ela foi batizada e o discipulado continua. Nós até podemos fazer uma continuidade desse curso. Mas a primeiro momento estamos falando apenas dos primeiros passos na fé de alguém. Como você acompanhar essa pessoa que está chegando em Cristo ou que não sabe nada sobre o evangelho, sobre a salvação, e você está então apresentando o evangelho para ela. Duas questões neste texto também chamam a atenção, que é sobre a divindade de Cristo, falando ainda sobre Mateus 28. Veja, o batismo é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O judeu sabia exatamente que não se batizava em nome de pessoas. E a própria declaração final, estarei com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Ambas questões constituem uma proclamação da divindade de Cristo. O batismo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e estarei com vocês, Jesus falando isso, estarei com vocês até o fim dos tempos. Ou seja, essas duas questões estão mostrando que Jesus é Deus. Vou citar aqui alguns textos sobre a importância do discipulado. O primeiro texto é quando Jesus instrui seus discípulos sobre a pregação. Aqui tem uma reflexão muito importante que nós devemos fazer quando trata desse assunto, né? Evangelismo, discipulado. O texto está em Mateus 10 e Lucas 9. Acompanhe aí comigo. Mateus 10 diz assim: se alguém não quiser recebê-los, nem ouvir as palavras de vocês, ao saírem daquela casa ou cidade, sacudam o pó dos pés. O outro texto no Evangelho de Lucas diz: e onde quer que não receberem vocês, ao saírem daquela cidade, sacudam o pó dos pés em testemunho contra eles. Lucas 9:5. Então, nessa instrução,
E no contexto, tanto de Mateus quanto de Lucas, fica claro que o evangelho só deve ser anunciado para quem é receptivo. Se alguém não quiser recebê-lo, nem ouvir as palavras de vocês, é o que diz o evangelista Mateus. E onde quer que não receberem vocês, é o que diz o evangelista Lucas. Ou seja, vão embora e não levem consigo nem a poeira daquela casa ou daquela cidade. Muitos cristãos ficam brigando, trocando acusações ou tentando forçar a pregação. Então aqui é importante que nós entendamos o seguinte: não vai ser você ficar colocando um hino de toda altura para os vizinhos ouvir, ficar enviando mensagem aleatória todos os dias, ficar ameaçando a pessoa, dizendo que elas vão para o inferno, mesmo que essas atitudes possam ter salvado alguém algum dia, não sei, mas quer ter sucesso na evangelização e no discipulado? Você se relaciona com quantas pessoas diariamente? Todas elas já entregaram a vida a Cristo? Algum amigo não cristão? Algum familiar? Alguma dessas pessoas que não são cristãs já te pediu oração, um conselho? Então Deus está te dando oportunidades, até mesmo pessoas desconhecidas, mas que estão abertas ao Evangelho. É assim que nós trabalhamos. Ir às nações requer também essa sensibilidade de percepção para saber quem está precisando de ouvir uma palavra, de uma oração, quando alguém compartilha um problema, quando alguém reclama da vida. Se encontrou uma oportunidade para você dizer do amor de Deus, para que você possa propor um discipulado com alguém. Meu irmão, esteja sensível, Deus está nos dando oportunidade, porque tem muitas pessoas com sede e fome de Deus perdidas, precisando de orientação. E olha só que coisa, nós temos a orientação, nós temos a mensagem, nós temos a palavra, a vida que a pessoa precisa, que é a vida de Deus. Então esteja perceptível a essas situações. E aquelas pessoas que ficam brigando, mas pastor, eu queria mesmo era ganhar essa pessoa que odeia os cristãos, que odeia a igreja. Ore por ela, coloque-se, faça um propósito de oração por essa pessoa, e aí você vai pedir a Deus oportunidade para que aquela pessoa esteja receptível, e Deus te dará essa oportunidade para que você ganhe essa pessoa também. Um outro exemplo na Bíblia é sobre Filipe e o eunuco. Essa passagem está em Atos 8. Só aqui para, a fim de curiosidade, eunuco, normalmente na Bíblia, refere-se a um homem que foi castrado. Mas pode também referir-se a um homem que tenha nascido com alguma deformação. Ou seja, com alguma deformação genital. Ou até mesmo alguém que tenha feito um voto de celibatário, que é quando a pessoa decide a não casar, não ter relacionamentos. Nesse caso de Atos 8, não fala especificamente sobre qual era a condição desse eunuco. Mas diz que ele era alguém de um alto escalão, ele era alto oficial de Candace, que era a rainha dos etíopes, o qual ele era então, a Bíblia diz, ele era um superintendente de todo o seu tesouro. Vamos colocar assim, um ministro da economia, seria esse eunuco. O que importa para nós nesse momento, então, é falar sobre o discipulado. Voltemos ao texto. Então vamos lá, Atos 8, vamos ler primeiro o 30 e o 31 e depois o versículo 35. Diz assim: correndo para lá, Filipe ouviu que o homem estava lendo o profeta Isaías. Então perguntou: o Senhor entende o que está lendo? Ele respondeu:
Como poderei entender se ninguém me explicar? E convidou Filipe a subir e sentar-se ao seu lado. Agora o versículo 35. Então, Filipe explicou e, começando com esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a mensagem de Cristo. Trata-se aqui de uma situação claramente preparada por Deus. Depois, com mais calma, leia aí ou releia o livro de Atos, o capítulo 8, e você verá que a situação que Filipe foi até o eunuco, a maneira que ele saiu também, então foi tudo extraordinário. Foi de fato uma situação preparada por Deus. Mas preste atenção à questão que o eunuco levanta. Ele pergunta: como poderei entender se não há quem me explique? Muitas pessoas estão fazendo esta mesma pergunta até os dias de hoje. Não estou dizendo de explicar em um culto de domingo ou em um culto de quinta-feira. Não estou dizendo de explicar em um programa de televisão que debate a Bíblia. Nada disso. Estou dizendo de sentar ao lado e explicar pessoalmente. Então, isto é o discipulado. E muitas pessoas estão sedentas de Deus, querendo aprender, e não há ninguém que possa explicar. Quer ver? Eu faço aqui um desafio muito simples, algo muito simples, para que você possa fazer aí nesses dias. Envie o versículo João 3,16. Super conhecido, muito fácil. Envie para uma pessoa, uma por vez. Nós não vamos trabalhar em divulgação em massa de mensagens, nada disso. O propósito desse discipulado, como já dito, é pessoal, no muito, para uma família. Então envie para alguém, escolha uma pessoa das suas amizades, dos seus contatos, de pessoas que você conhece essa pessoa. E você vai enviar o versículo descrito, não para ela procurar, todo o versículo descrito, porque Deus amou o mundo, todo o versículo. E em seguida você pergunta para ela: você entende este versículo? Faça essa pergunta apenas. Se a pessoa disser entendo, aí você responde novamente: ah, beleza, ok, muito obrigado. Se ela disser não entende, aí você vai propor para ela o discipulado. Se olha, eu quero fazer uma proposta para você de fazer um curso chamado Vida Abundante. Eu vou te explicar com muita calma esse versículo. Você topa? E até mesmo a pessoa que te responder dizendo eu entendo, você pode ver que daqui a pouco ela pode dizer: ah, eu na verdade fiquei em dúvida. O que é que significa que Deus amou o mundo de tal maneira? Aí está a oportunidade para você discipular. Lógico que eu estou dizendo alguém dos seus contatos que não é um cristão, que ainda não entregou a vida a Cristo. Bem, quero concluir aqui a nossa aula de hoje dizendo para vocês que o discipulado é uma atitude muito simples. Talvez você diga: eu não sei muita coisa sobre Deus. Sabe qual é a resposta? A resposta é: você sabe muito mais do que as pessoas que ainda não têm Deus, não entregaram as suas vidas a Cristo. Você pode sim, com certeza, ensinar, acompanhar essas pessoas, porque você já tem uma vida de oração, uma vida com Deus, né? Você poderia dizer assim: poxa, eu sei tão pouco, eu também sou tímido, eu também tenho muita vergonha. Trabalhe isso em oração. Peça a Deus que te dê capacidade, te dê ânimo, encorajamento. O Espírito Santo vai conceder. Essa é a minha oração também pela sua vida. Quero aqui lembrar a vocês que o discipulado é a missão de Deus, ou seja, fazer com que as pessoas vivam a salvação, o perdão, a reconciliação que é possível apenas em Cristo. Uma vida de inimizade com Deus é terrível. Estamos tendo a oportunidade de levar a outros o que já experimentamos e vivemos. Algum momento, confesso, será cansativo, em algum momento você vai talvez estar desanimado, mas desde já
Sempre quando acontecer isso, eu quero que você lembre o que Romanos 10 diz. São várias perguntas que o texto faz, mas a frase final é uma afirmativa poderosa que vem de Deus. As perguntas: como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Então é isso que Deus está fazendo, enviando, dizendo: vão às nações, vão às pessoas. Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. Que Deus nos abençoe nessa tarefa, nessa missão. Hoje é apenas a aula 1, o link para que você possa baixar o arquivo em PDF do curso Vida Abundante está aqui na descrição do vídeo. Você pode ir lá, baixar o arquivo e usá-lo para iniciar o discipulado com alguém. Durante a semana, durante as próximas aulas, nós estaremos estudando melhor os assuntos, lembrando que nós vamos estudar mesmo os temas das aulas, porque a proposta é dar ferramentas para que você possa de fato dominar os temas das aulas, que são as que você estará lecionando, ensinando, acompanhando alguém nos primeiros passos. Sendo que a primeira lição da revista Vida Abundante é o amor e o plano de Deus. Então nós vamos fazer aqui toda uma abordagem bíblica. Na revista é bem sucinto e é bem direto e objetivo. Esse é o propósito mesmo, né? Mas nós estaremos aqui dando ferramentas para professores, discipuladores terem aí mais condições, mais conteúdo e mais ânimo, mais capacidade para acompanhar no discipulado, nos primeiros passos da fé de alguém. Então, muito feliz em ter você aqui. Deus abençoe. Vamos permanecer firme. Olha, quem é discipulador, e todo cristão deve ser, tem que ter ânimo, alegria para influenciar, contagiar as pessoas, mostrar Deus para as pessoas, mesmo nas provas, nos momentos difíceis. Vamos nos alegrar no Senhor. Um abraço e espero você na próxima aula. Deus abençoe.